Começa agora a Ciro em Foco, o programa da Associação Empresarial de Rolândia. Muito bom dia a todos! Estamos aqui para mais um programa Ciro em Foco. A Ciro em Foco, como vocês sabem, é o programa da Associação Empresarial de Rolândia. Eu, Fábio Fernandes e Fernando Souza, estamos aqui todos os sábados pela manhã, aqui na Rádio Cultura 87.5, falando de associativismo, falando de empreendedorismo para vocês. E aí, Fernando, o que você me conta? Bom dia a todos, né? Mais um sábado aqui na Ciro em Foco, programa da Associação Empresarial, né? E estamos aqui hoje com mais um dia com novidades, né, Fábio? Hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante, né? Hoje que nós estamos aí, né, às vésperas do Dia das Mães, né? Então você que está nos acompanhando, que ainda não comprou aquele presentinho ali especial para sua mãe, né? Corre lá que o comércio hoje, né? Todo o comércio está aberto até às 18 horas. Então corre lá, faz a sua compra, né? Ontem, né, o comércio esteve aberto até às 20, né? Então, já com horário estendido, né? Para você fazer a sua compra de uma forma mais tranquila, com maior facilidade, né? Então, hoje até às 18 horas, não deixe de, né, presentear quem, né, te colocou ao mundo, né? Que trouxe ao mundo, né? Então, merece todo o seu carinho. Ô, Fernando, e tem um destaque aí para as empresas que participam da associação, né? Exatamente, né? Nós estamos aí com o show de prêmios da CIR, com a campanha. E nessa próxima semana, nós teremos uma semana de sorteios. Então nós teremos sorteios, né? Todas as empresas que estão participando da campanha realizarão os seus sorteios durante essa semana. Então não vai ser um dia único com todos os sorteios ali. Então a gente vai ter sorteios durante a semana e para você ficar, né, sabendo quem são os ganhadores, né, é só estar acompanhando as mídias da CIR, que todo dia vai ter ganhador e notificação de quem são esses ganhadores. E ganhador em toda a loja que está participando da promoção. Em todas as empresas. Se você comprou em alguma empresa participante, fique aí na torcida, quem sabe você pode ser, né, o grande presenteado, né, no Dia das Mães, né? Após o Dia das Mães, melhor dizendo, né? Uhum. E ó, pessoal, se vocês também não conseguirem acompanhar esse programa inteiro, ou se vocês viram só um pedaço desse programa, ou ouviram ele inteiro e querem saber mais sobre o Ciro em Foco, toda quarta-feira esse episódio vai ao ar também pelo YouTube, pelo Spotify. Então acompanhe os canais de mídia da CIR para você acompanhar diversos episódios aí. Nós estamos há mais de um ano fazendo programa, já são quase 60 episódios aí, né, Fernando? Exatamente. E com muito conteúdo relevante, a gente fala de muita coisa interessante em Rolândia, que às vezes as pessoas ficam falando de uma forma e não entendem como isso é praticado dentro da cidade, assim, de forma propositiva. Então, antes de criar opinião, busque informação. Exatamente. Bom, e hoje a gente vai estar falando sobre um assunto, né, que todos nós sentimos no bolso, né? Mas muitas vezes a gente não entende como que funciona e por que a gente sente tanto isso no bolso, né? Hoje a gente vai estar falando sobre imposto, gente, um assunto, né, que sempre traz muito debate, né? A gente tem aí as vésperas, né, aí já iniciando, na verdade, uma reforma tributária também, mas hoje o nosso intuito é levar para você um pouco mais de informação e conhecimento sobre o que é esse imposto, como entender um pouquinho melhor quais são essas siglas, né, que a gente ouve tanto, né? Tem lá o IR, o que seria esse R, né? O ISS, esse eu sei, né? Que é o Leão. Né? ISS, ICMS, e assim IPI, né? E assim vários outros, né? Então hoje a gente vai estar falando sobre uma ação que vai estar acontecendo na nossa cidade, né, durante todo o mês aí, e também trazer para você de forma mais próxima o entendimento de o que é esse imposto e como ele impacta tanto na nossa vida no dia a dia, né, Fábio? Né, porque faz parte daquele comentário que eu fiz, né? Então, quer ter opinião? Busca informação. Exato. E aqui você vai ter informação sobre como funciona essas siglas aí dos nossos impostos, né? Para onde cada imposto é destinado, essas coisas todas assim. Porque quando você pega aquele cupomzinho fiscal que você passa no posto de gasolina, na hora que você vai lá no mercado, ou quando você faz aquela compra no nosso comércio e pede o cupomzinho fiscal. Se você nunca reparou, dá uma olhadinha que ali vai discriminando um pouquinho, né? De certa forma, uma forma mais até lúdica, né? Não é 100%, mas o quanto está tendo de imposto naquilo ali que você comprou, né? Então, o nosso intuito hoje é a gente trazer um pouquinho de informação sobre isso
E para isso nós trouxemos duas convidadas, né? Não só uma, duas convidadas de peso aqui para a gente debater esse assunto, pessoas que entendem, né, do assunto. Estamos aqui com uma especialista hoje que é a primeira vez que está no programa, né, Fábio? Eu vou dar um spoiler aqui, cara. É uma pessoa que entende, a outra já declarou que não entende. Obrigada. Essa nossa segunda convidada, ela já é a quarta vez no programa, já é a prata da casa já, né? Já é de casa, né? E vamos apresentar quem são elas, né, para os nossos ouvintes, né? Para quem está acompanhando pela rádio, né? Quem vai estar acompanhando depois já sabe quem são, né? Bom, nossas convidadas de hoje, né? Uma delas, ela é contadora e sócia na Contabiliza. Com formação em Ciências Contábeis pela Facar, iniciou sua trajetória na empresa em 2017 e ao longo dos anos evoluiu internamente até integrar a sociedade e direção em 2025. Destaca-se pelo crescimento profissional consistente, aliado à visão estratégica e a domínio das rotinas contábeis e empresariais. Também muito atuante na Ser Jovem, contribuindo com o desenvolvimento do empreendedorismo e na formação de novas lideranças. De quem nós estamos falando, Fábio Fernandes? Nós estamos falando da Gabriela Pereira. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Fábio. Bom dia, Fernando. Prazer estar aqui, né? Agradeço pelo convite e pelo espaço aqui para a gente poder debater desse assunto que é tão importante, né? E que às vezes muitos não entendem. Com certeza. Certeza. Seja muito bem-vindo a Ser em Foco, né? Espero que seja a primeira de muitas visitas aqui, né? Com a gente, tá bom? O Fernando, vendo o currículo da Gabriela e conhecendo a história aí que a gente sabe, né? É bem bacana porque ela participa da Ser Jovem, é uma empreendedora jovem. E ela, recentemente, né, assim, né, ela galgou uma posição, né, de sociedade dentro de uma empresa que ela trabalhava, que é o mesmo perfil, assim, se vocês tiverem a oportunidade, ouvir a história do Éder, né, que a gente falou há pouco tempo atrás. Exato. Que são pessoas que trabalham como se a empresa fosse delas. E aí elas são recompensadas, né, em trazer para dentro do contrato social ali, ter participação no negócio, né, que são reconhecimentos que às vezes a gente acha que eu vou trabalhar por trabalhar. Não, trabalhe como se o negócio fosse seu. De repente não é naquele que você vai ser recompensado, mas uma hora as coisas acontecem, né? Exatamente isso. O famoso intraempreendedorismo, que a gente fala tanto, né? Bom, a nossa próxima convidada, ela já é de casa, né? Ela é arquiteta e empresária, atuante no setor de arquitetura e construção civil. À frente do estúdio Echamendi e Bego. Falei certo? Isso mesmo, tá certo. Possui mais de 7 anos de experiência no desenvolvimento de projetos e gestão de obras, com abordagem estratégica e integrada. Especialista em gestão de obras e engenharia digital, com foco em BIM, destaca-se pela construção eficiente de processos, unindo planejamento e execução. É idealizadora da Galeria IMO e atua ativamente no meio empresarial, sendo hoje a atual presidente da Ser Jovem e também, né, compõe ali a diretoria da Ser nessa mesma pasta. Ela também, né, conecta arquitetura, gestão e desenvolvimento de pessoas. De que nós estamos falando, Fábio? Estamos falando de Aline Echamendi. Eu olhei aqui porque eu queria fazer um comentário, não é porque eu não sei o nome dela, não. Sabe bem. É porque a Aline, a gente acha que profissional liberal da tua categoria não é empresário, mas você é uma empresária muito bem estruturada e tem trabalhado muito bem, né? Então, muito bom dia, Aline Echamendi. Bom dia, gente. Bom dia para quem tá ouvindo, né? Para quem vai assistir depois também. E realmente, né, a classe, né, da construção civil muitas vezes não se enxerga como empresário. Então, é onde tem muita bagunça, né? A gente fala que tem que estruturar muitas vezes, né? Com certeza, mas pô, você tem um escritório, você tem gestão de pessoas, tem tudo ali, você faz essa gestão de obra, né? Que não é porque você é um arquiteto ou profissional muitas vezes liberal que você não tem que ter as rotinas de uma empresa, né? Exato, é isso mesmo. E aí você se enfiou nesse mundo do empreendedorismo, né? Me enfiei aí, cara. E tô há algum tempo, né? Igual vocês estão comentando aí, já faz o quê? Acho que é o quarto, né? Que eu tô vindo mesmo participar. Tá aqui com a gente. E acho que é importante falar, né, Fernando? Por que a Aline tá aqui no quarto episódio? Pô, não é que nós estamos repetindo a figurinha. Que esse movimento da Ser Jovem é um movimento muito atuante em todo o Paraná. Né? Exato. Então, né, muitas frentes, né? Muitas frentes. E ele é um movimento que ele valoriza
o empreendedorismo dos jovens. Por quê? Porque toda cidade, igual a Rolândia, precisa de novas lideranças. Toda cidade igual a nossa, a gente precisa incentivar que o empreendedorismo fique sendo fomentado, e porque é isso que vai gerar as nossas empresas do futuro, para poder ter as nossas tributos, que nós vamos falar daqui a pouco, né? E gerar imposto, e gerar uma perpetuação de outras, né? E economia para a cidade girar e tal. Então a gente motiva os jovens através desse movimento, né? Exatamente. Bom, gente, pra gente iniciar o nosso tema aqui, né, que nós vamos estar falando hoje sobre a Ser Jovem, sobre feirão do imposto, tá, pessoal? Nós vamos explicar, elas vão explicar pra gente daqui a pouquinho o que é isso, tá? E também sobre todas essas siglas, né, que envolvem o imposto. Mas antes de a gente iniciar isso, gostaria que a Gabriela compartilhasse um pouquinho com a gente, né, como foi sua trajetória. O Fábio falou aqui antes, né, da questão do intraempreendedorismo, né, do trabalho, de trabalhar como se a empresa fosse, né, da gente mesmo, até que acaba se tornando, né? Eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, para quem está nos acompanhando, né, para conhecer você, que conheçam, né, você, e também para que se inspirem dentro das suas atividades, nos seus trabalhos, né, para quem sabe, né, a gente tem mais pessoas acontecendo a mesma coisa que aconteceu com você, né? Bom, então vamos lá. Eu sou rolandense mesmo, né? Criada, nascida aqui na cidade. Então fiz ensino médio, escola pública, né? Souza Naves, Souzão, né? Também estudei lá. E aí terminei ensino médio, prestei vestibular para administração na UEL, né? Acabei que não passei. E aí fiquei 1 ano parada. Aí a mãe, né, sempre em cima, né, vai estudar, não sei o quê. Aí comecei um curso técnico de química, né, nada a ver com o que eu atuo hoje. Mas aí fiz esse meio ano ali de química e chegou o comecinho do ano seguinte, ano de 2017. Então foi aí que eu iniciei a Ciências Contábeis na Facar, né. E aí logo ali no primeiro ano comecei a mandar currículo, né, e tal. Mandei para o escritório do Rafael, o escritório Contabiliza, e aí me chamou, fiz entrevista, então já comecei ali no primeiro ano da faculdade. Então essa porta de emprego para mim foi, sim, de grande valor, porque eu pude colocar em prática, né, tudo aquilo que eu estava estudando ali na Facar. E aí, então, comecei minha jornada, né? Comecei como ali auxiliar de escritório, né? E aí, já fui, vamos falar assim, me destacando, né? Então, fui para o departamento pessoal, que cuida ali da folha de pagamento, né? Então, aí, fui para a parte da legalização de empresa, abertura de empresa, né? Financeiro. Aí, às vezes, você dá um pitaco também, né? No fiscal, no contábil. Faz então, parte. foi surgindo as responsabilidades, né? Então, aí até que em 2025, né, o Rafael me chamou para conversar e aí negociamos ali uma participação no escritório, né? Então, bem resumido, essa é a minha trajetória, né? Então, estamos aí crescendo, né? O escritório está crescendo, graças a Deus. E é isso aí. Que bacana, né? Bacana, né, Fábio? A gente vê histórias assim, né? De pessoas próximas a gente, que a gente conhece, né? E ver esse crescimento. Eu particularmente fico muito feliz de ver esse crescimento. Cara, eu fico com orgulho, porque é o seguinte, eu entendo que a cabeça dos nossos empresários, porque, por exemplo, quando a gente fala... a gente tá falando de pessoas aqui, não tá falando de promover nenhum escritório nem outro, né? Mas o Éder veio aqui e a gente viu como que é a cabeça do Éder, do Elder, né? Em poder propiciar isso para um funcionário dele. Na verdade, lá são 2, né? Tem a Marli e tem o Éder, né? E aí a gente conhece o Rafael, sabe da essência do Rafael, e o Rafael também tem uma cabeça aberta para poder fazer isso, dar oportunidade, conhecer pessoas e acreditar nas pessoas, né? Então a gente vê que a gente tá num movimento bacana, em meio de Com pessoas certeza. boas. E a gente sabe que tem muito disso em Rolândia que não é destacado dessa forma que nem a gente tá Exato. conseguindo dar luzes para hoje, É. para Gabriela, né? É igual você falou, né? A gente trabalha, mas eu sempre tratei como se fosse meu, né? Sempre tive aquele zelo, aquele cuidado com os clientes, né? Com o que eu estou fazendo ali. Sempre mantive essa postura, né? Sabe o que é impressionante também? Que é uma trajetória curta, né? Então, você tá É. falando aí de 8 anos. Entendeu? E 8 anos que não é que você trabalhou efetivamente. Você trabalhou efetivamente, mas você começou como um aprendiz lá, poxa. Não é? É. Então, se você tivesse entrado numa profissional formada, já assumindo um monte de responsabilidade e tal, é um negócio, né? É o desenvolvimento mesmo, né? Mas isso eu ia Parabéns, viu? falar a Parabéns. respeito justamente Obrigada. da inspiração, né? Que é muito importante. Acho que fica de dica, né, pros jovens aí. Você já iniciar o mercado de trabalho, iniciando, né, um estudo, uma faculdade, gente, isso abre portas, assim, você aprende muito mais na prática, né? experiência. Lógico,
a formação é essencial, né, fundamental, mas a prática ensina muito. Então, né, já iniciar trabalhando, eu também, a minha história também é essa. Então eu falo assim, gente, é o segredo. Quanto antes você começa, mais rápido deslancha, né? É verdade. Não sei se tá desviando do assunto, tá, Fernando? Mas aproveitar o gancho aqui. Aline, e você hoje tem estagiários lá e tal, né? E, tipo assim, acho que você pode... E fala porque a gente fala de 7 anos, 8 anos, também não é tão distante de hoje. Então, os profissionais, os jovens de hoje, tá difícil você encontrar jovens assim comprometidos para ver esse papel de olhar de dono, né? Cuidado, Sim, né? De dono, sim. assim, né? É difícil, né? É difícil. A gente tem um processo seletivo hoje que é muito mais pautado, né, na soft skills, né, que a gente fala, do que nas hards, né? Enfim, para quem não tá habituado com os termos, é a pessoa ter uma ética, você ter valores alinhados, uma pessoa, né, que a gente julga ali, já vê que é esforçada, vê que é interessada. Então, isso é muito mais importante hoje em dia do que realmente saber mexer em um software, coisas que são treináveis, né? Então, pra gente, eu tenho hoje em dia uma equipe legal, a gente tem uns 3 anos que tá acertando muito mais, né, nessa equipe que a gente tá formando, do que algum tempo atrás, pensando só nessas hard skills, né? Então isso melhorou bastante, assim. Bom, fica de exemplo aí para você que tem, né, entrando no mercado de trabalho, né? Já deixaram algumas dicas aqui, né? Então, né, já aproveitem essas dicas aí pro seu dia a dia. Bom, a gente, além de ter vocês como empresários, como empreendedores, vocês também, né, têm uma atuação muito consistente dentro da Ser Jovem, né? Quanto vocês colocariam assim que a Ser Jovem contribuiu para esse desenvolvimento de vocês, essa formação de lideranças, né, que acabam sendo lideranças, né, dentro das empresas, dentro também, né, do movimento jovem? Como que vocês consideram que a Ser Jovem contribuiu para vocês nesse sentido? Quem começa? Aline. Aline, vamos lá. Você que tá mais na ponta aí, Aline. Vamos lá. Já passou por todos os... Cara, não dá nem pra mensurar. É muito difícil mensurar, mas assim, a maturidade que traz você conviver com outras pessoas, né? Que estão passando ali pelas mesmas dificuldades muitas vezes, ou você simplesmente sentar em mesas diferentes, né? Então, com a diretoria, com pessoas mais experientes, eu percebo assim o quanto amplificou a minha visão, né, de negócio. Então, assim, olha, toda reunião, toda conversa, seja evento, palestra, sempre você traz algo para casa, algo para você aplicar no teu negócio. Assim, é impossível você sair do mesmo jeito que você entrou. Então, hoje em dia, olha, faz 4 anos quase que eu tô participando, né? Da associação, né? Dos movimentos, do Ser Mulher, Ser Jovem. E assim, não tem comparação, Aline, daquela época pra agora, né? Então, enfim, não consigo nem mensurar. Realmente é transformador, assim, o processo, né? Legal. E pra você, Gabriela? Assim, é um aprendizado, né? Então, às vezes é estratégia que a gente consegue aí aprender ali, que a gente aplica no nosso negócio, né? E além das amizades que a gente cria dentro, né? Do associativismo, né? Esse é um ponto, né, muito importante. Essa que a gente começa com o network e depois o network vai se aproximando cada vez mais, né? E acaba tendo, de fato, ali uma rede de contatos, de amigos que você pode contar, né? Em várias ocasiões durante, né, sua vida empresarial. Né? Bom, vamos puxar para o nosso tema agora, né? De fato, feirão do imposto. O que é isso? Vamos lá, vamos começar com a Aline agora. Aline, o que é feirão do imposto, né? O que é o feirão do imposto? É um movimento? É uma ação? Explica para quem está nos acompanhando o que é o feirão do imposto. Então, o feirão do imposto, ele é um feirão com a intenção da gente fazer uma conscientização na nossa população a respeito da carga tributária. Porque é aquilo que a gente conversou antes, né? Que até vocês comentaram. Quando a gente tem informação, a gente consegue, de fato, né? Formar um pensamento crítico, conseguir entender, né? Se defender muitas vezes também, né? A própria reforma tem reflexo do movimento do feirão do imposto também. E até eu tenho um dado aqui para falar do feirão que eu marquei. A primeira edição foi em 2003, tá? E ela foi, se eu não me engano, no Rio Grande do Sul. Ah, não, perdão, gente, foi em Santa Catarina, em Joinville, tá? Então, o que acontece? A importância que a gente comentou agora do núcleo, né? O núcleo jovem, lá de Santa Catarina, de Joinville, criou essa ação como conscientização e
tornou, assim, o pessoal viu, né, nível estadual, provavelmente, depois veio a vir a nível nacional por conta de uma iniciativa de um grupo, de um núcleo, assim como o nosso aqui da cidade. Então, assim, é muito legal essa história, né? A gente parar pra pensar que um movimento tão grande quanto é o feirão hoje, que ele acontece no mês de maio inteiro, né? Então, a gente fecha no último sábado do mês, no dia 30, o dia D, que é o dia de ação, um dia de conscientização nas ruas, que a gente faz também. E basicamente é isso. Mas eu quis puxar aqui um pouquinho da história que eu tinha visto. Foi o pessoal da CIG, do Núcleo Jovens de Joinville, de Santa Catarina. E eu achei, assim, sensacional como foi, né, essa entrada do feirão, né? O porquê que ele aconteceu, da onde que ele surgiu. E para vocês, por que vocês entendem que isso é tão necessário a gente discutir esse tema, né? Claro, tem um período pra gente debater esse tema, né? Por que, na visão de vocês, porque isso é tão necessário na visão do movimento como um todo? Eu acho que se a gente se colocar no lugar primeiro de empresário, se a gente tem que entender o que a gente tá fazendo, o que a gente precisa pagar, o que não precisa, de repente eu vou, né? Enfim, sou o cliente aqui da Contabiliza também. Viu o que é isso? Da onde que é? O que tem que fazer? Porque, assim, nós recebemos orientações de todos os lugares. Hoje em dia, ainda mais internet, redes sociais, a gente tem que buscar informações que são, não são fakes, né? Enfim, que são reais ali, que a gente pode se pautar. E tem muita estratégia dentro dos negócios que a gente pode usar para se, enfim, conseguir estar no mercado. A gente sabe o quanto é pesado, né, a nossa carga tributária. Então, eu acho que o conhecimento é a base mesmo. Pra gente conseguir ter os nossos negócios, conseguir pagar com consciência, entender o que tem que ser feito, eu acho que é primordial. Né, minha visão, assim, que... E além de orientar o empresário, a ideia da conscientização também é o consumidor final, né? Também. A pessoa física ali que vai no mercado, faz a compra, né? Para ela ter uma consciência ali de quanto de imposto ela está pagando na compra ali que ela está fazendo. Isso reflete em tudo depois, né? Nas nossas escolhas políticas, inclusive. Então, né, a gente tem que entender disso para que a gente, né, leve isso para as esferas pertinentes, para as cobranças que a gente tem enquanto sociedade ali, para que, né, as coisas melhorem com o passar do tempo e não ao contrário, né? Então acho que é bem, bem importante. E vocês acham que o feirão tem conseguido, assim, mudar a percepção do consumidor, assim, em relação a esse entendimento da carga tributária que está embutida nos produtos? Que muitas vezes um produto está caro e o consumidor final, né, acaba culpando o empresário. Exato. Por aquele produto está caro. Só que a hora que você vai analisar a composição do produto, tem produto, né, acho que mais de 50% é imposto. Né? Tem alguma ação, assim, que o feirão do imposto já conseguiu, assim, para mobilizar e para demonstrar para as pessoas o quanto elas pagam de imposto? Sim, eu acredito que sim. A gente tem, né, a maioria das campanhas, né, lógico, a gente tem variações, faz, né, ações diferentes, mas a ação que a gente tem, por exemplo, dentro de redes sociais, mostra alguns produtos já, né, então a gente consegue mostrar alguns produtos e mostrar o quanto que é essa porcentagem. Então, até para o pessoal ficar acompanhando durante esse mês, né, as mídias, né, o Instagram da CIR Jovem, para entender, né? Você vai pontuando um produto, outro, vai formando uma consciência. Porque eu acho que, assim, que daí a gente traz muito para o empresário, né? Você pode até pensar em alguma estratégia diferente para atender um produto, fazer alguma outra coisa que às vezes não foi ainda, sei lá, inventada, sabe? Então, é interessante você saber. Eu tenho também a galeria que você comentou que é uma loja de peças de decoração, enfim, e a gente faz a impressão 3D. Então, assim, até entender, a gente importa filamento, saber como que pode trabalhar, se tem produto nacional, se não tem, a carga disso impacta muito lá no final, né? Então, eu acho que é bem legal isso. E a gente tem ações já, que eu não sei se ainda a gente vai falar sobre isso. Pode ser, por favor. Pode. Né, nesse mês agora, a gente vai ter algumas lojas aqui do nosso centro que vão estar com produtos com essa etiqueta bem visível. Então, reparem aí nas lojas do centro, a gente vai ter banners, cartazes, então mostrando, por exemplo, esse travesseiro aqui, se eu comprasse ele sem imposto, seria X. Então, acho que as pessoas vão conseguir sentir na pele mesmo ali, indo fazendo uma compra, ter essa percepção daí desses valores aplicados. Legal. Ô, Gabriela, e o empresário que está consumindo o nosso comércio aqui hoje, né? Que está ali rodando, está fazendo a sua compra, comprando seu presente para a mãe.
pegou um cupomzinho fiscal, ele consegue saber mais ou menos quanto que tem de imposto ali? Sim, dá para saber. Tá? Eu até puxei ali uma informação, né, que surgiu do feirão, né? Em 2012 fizeram uma lei para que aparecesse no cupom fiscal a informação dos tributos. Então, se o consumidor pegar, comprei uma blusinha para minha mãe, né? Então, lá embaixo ele vai aparecer total dos tributos, né? Então, ele vai aparecer tudo escritinho ali. Mas não é o valor real, essa é a minha dúvida. É só o que eu tributo tenho. da última ponta, né? Isso. Não é o da cadeia, né? Ah, tá. Ele é um valor aproximado ali de... Acho que ele até aparece essa nomenclatura, valor aproximado de tributos. Mas ele é o da loja, não o da cadeia. Ele é Porque, por exemplo, que vai para o consumidor final. Né? Então, só o da nota fiscal do consumidor. Né? É que chegou ali, né? Que ele tá pagando aquela parte de imposto, mas às vezes ali já teve Porque a loja pagou de que o empresário pagou, né? Quer dizer, ali ele tá recolhendo também, que a né? indústria recolheu. Indústria, tem toda uma cadeia que já teve um gasto ali, né? Eu tô com um aberto aqui, é isso mesmo, ó. Tributação aproximada fica. Daí, tipo, valor federal e tanto estadual. Mas é daquele movimento, da compra daquele produto. Daquele produto, né? Não tem toda a cadeia daí. Agora eu vou fazer uma pergunta mais contábil, né? Quando a gente compra um produto, né? Compramos lá um produto, onde que está escondido todos esses impostos ali? Né? Quais são os impostos que são incidentes num produto, se a gente pegar lá desde da matéria-prima, né? Que teve ali para a composição desse produto, até chegar na ponta ali. Quais são a gente vai falar das siglas depois, né? Mas quais são as siglas, o pessoal já fica curioso ali, né? Quais são as siglas que estão incidentes nesse produto até ele chegar na ponta, Gabriela? Então, pensando em comércio, né, ele teria o ICMS, PIS, COFINS, contribuição social, imposto de renda, ICMS. Então, isso no comércio, né? Comércio. Se a gente pensar, dando um passo atrás, antes do produto chegar no comércio, vamos pensar na indústria, na parte da industrialização desse produto. Na indústria nós temos o famoso IPI. IPI, né? E aí, na prestação do serviço, nós temos o ISS. Bom, então, se você comprou a blusinha, que a Gabriela deu de exemplo, né, um pouco atrás aqui, ela passou pela indústria, né, então teve lá o IPI, né, possivelmente, passou, muitas vezes a facção hoje, na maioria das vezes, ela terceiriza, né, a fabricação, já teve ISS no serviço também, né, depois chegou isso até o varejo, né, no comércio, esse comércio teve que colocar outros encargos, que foi o que você disse também, ICMS, né, ICMS e tal. Tudo isso, quem pagou é você. Tudo isso está embutido no preço que você está pagando da blusinha. Então imagine só quanto seria essa blusinha se não fosse uma carga tributária tão A minha pergunta, Fernando, é para você. Por que você tá rindo falando isso? Para não chorar. É desespero. Para não chorar, né, gente? De fato, né, o brasileiro, a gente sente, né, essa carga tributária. Então a gente falou de um item que é uma blusinha, uma peça de roupa ali do dia a dia. Mas quais hoje são os itens onde tem uma maior carga tributária hoje? Hoje a maior carga tributária é em produtos que a Receita considera que não são essenciais, né? Por exemplo, uma bebida alcoólica, que é esse que eles falam que é supérfluo, né? E aí a menor carga acaba caindo em produtos essenciais, então alimentação, né? Tá. Dentro desse supérfluo, qual que é o produto que tem, ou produto, ou item que tem uma incidência mais alta? Não precisa citar, né, o percentual, mas que impacta mais? A gente sabe de bebida, né? Acho que se não me engano tem maquiagem, né, também. Maquiagem mesmo. Qual é assim, o essencial que eu puxei aqui, eu vi que o combustível em si, ele tem uma carga tributária bem alta, em torno de 35%. Dos essenciais. Isso. Nossa, então é essencial, né? E aí? Ó, 12 essenciais. Então, é só você que está nos acompanhando fazer a conta. Você abasteceu o seu carro agora, você pagou lá R$6,50, mais ou menos, R$6,49 no litro da gasolina, né? 35% disso é imposto, né? Só fazer a conta. Quanto seria o litro desse combustível se a carga tributária não fosse tão pesada? E aí eu puxei do café também, né? O brasileiro bom gosta de um café. Gosta de um café. Eu puxei lá pelo site do impostômetro, ele tá 20,86% de imposto. 20,86 é aquele cafezinho que você toma, né? 20,86. Eu puxei aqui agora da maquiagem, né? Que você comentou.
Adivinha quanto? Vocês adivinham? Deve ser chegando ali nos 80. Gente, 69, quase 70% em cima. Então você que tá comprando uma maquiagem para sua mãe, 70%, praticamente 70% disso é imposto, É imposto. né? A gente ri, né, que nem o Pablo, porque pra não assim, chorar. é muito alto. Não. É muito alto, né, a carga tributária, né? Mas é o assunto, né, que Exato. é relevante para as pessoas entenderem, né? Porque depois, né, que nem a Aline falou, a gente tem uma ponta inteira ali de política para poder cobrar, para poder entender, Exatamente. para poder receber isso de volta. Porque, né, a gente sabe que a carga tributária é cobrada agora na base, mas depois isso vai retornar de alguma forma para dentro dos municípios. Né? Exato. E aí tem um outro ponto que eu trago, né, Fábio? Porque às vezes a gente fala, pô, né, tal empresa, tal empresário, tá caro, né? Cabe a gente fazer uma avaliação, né, trazendo essas informações que, né, que os meninos estão trazendo aqui. A culpa é do empresário, será, né, pelo produto tá caro, né? Ou será que é das nossas escolhas aí que talvez não estejam sendo as mais corretas, né? Mas o Fernando, é bem transparente, porque dentro da questão do posto de combustível, né? Ele é bem transparente com essa questão de margem de lucratividade, porque ele tem volume, né? Sim. Mas já foi discutido várias vezes e eu vi várias matérias que a margem de lucro do posto é muito pequena. Ele aposta muito no fluxo, né? Exato. Mas a margem é muito pequena, porque uma carga de 35, por favor, né? Ô, Gabriel, aí você falou ali que você puxou no impostômetro. O que é isso, impostômetro, para quem está nos acompanhando aqui? Impostômetro é um site, né, onde a gente consegue ter acesso ao valor que já foi arrecadado de imposto. Então a gente consegue filtrar o período ali, né? Eu quero ver só agora de maio, né? Quanto já arrecadamos. Então é um site ali que ele passa essas orientações de imposto, né? Ele tem uma relação de produto também que ele mostra estimativa de imposto, né? O percentual do imposto que a gente paga em determinados produtos. Se alguém tiver uma dúvida, entrar no site, vai ver um reloginho, né, de dinheiro Isso subindo mesmo. o tempo Só subindo, todo. subindo, subindo. Então, Mas se a gente alguém- sabe se nem alguém- falar aquele Então- número lá. Ó, o Mas, Fábio. só um pouquinho, Fernando, se alguém tiver alguma dúvida sobre, mas como é que isso, será que isso é verdadeiro ou é mentira? Gente, o maior computador do Brasil tá dentro da Receita. Exato. Isso é verdade. Ó, só vou dar um dado para você que está nos acompanhando, tá? Agora já está em mais de 1 trilhão e 460 bilhões, tá? Arrecadados até agora. Puxa aí, pega o seu celular e puxa ali, tá? E digita impostômetro no Google, você vê o reloginho o quinto correndo lá. o quinto mês do ano tá começando agora, É, né? Nós São estamos nem só no meio do 4 ano meses. ainda, né? Exatamente, nem tá no meio. E até puxar aqui também que a gente tá com essa campanha de mostrar o impostômetro lá na nossa sede da Associação Comercial. Sim, Então lá de numa fato. TV tá rodando agora todo esse mês pra gente ficar, né? Pra ficar bem visível pra gente entender um pouquinho mais e buscar essa informação também. Isso aí, ó. E a gente, né, vai dar um breve intervalo, a gente volta na sequência falando sobre todas essas siglas, né, que a Gabriela citou aqui, que tá incidente dentro do produto que você tá comprando, que a gente consome no dia a dia, né? Explicar um pouquinho o que é cada um dessas siglas, onde que isso impacta no nosso dia a dia, tá bom? Fica aí com a gente que daqui a pouquinho a gente tá de volta. Você está ouvindo A Cira em Foco, o programa da Associação Empresarial de Rolândia. Estamos de volta. A Cira em Foco, programa da Associação Empresarial de Rolândia, aqui na Rádio Cultura 87.5 FM. Eu e Fernando Souza, eu, Fábio Fernandes, né? E Fernando Souza, estamos todos os sábados pela manhã aqui e na quarta-feira, para você que tá pegando o programa agora, você pode acompanhar esse programa na íntegra no YouTube e no Spotify. Então acompanhe as redes sociais da CIR para saber quem são os próximos convidados, para saber o conteúdo que já foi, passou por aqui. E para poder participar também, fazer seus comentários, né, sugerir temas e tudo mais que você quiser contribuir com a gente. Exatamente. Bom, e hoje, né, véspera do Dia das Mães, vamos reforçar aqui para você, né, que está nos acompanhando, já comprou o presente da sua mãe, né, da sua esposa, né, que tem os filhos, né, costumo brincar aqui em casa, né, o mês de maio é pesado, aniversários, daí mãe, esposa, vó. Sogra, né? todo mundo. Tudo junto, né? E são 3, né? Que são 3 filhos, são 3 presentes pra mãe, né? Então. Imagina o imposto que esse cara paga. Eu já tô fazendo a conta desse imposto. Gente, você que tá chegando agora, a gente tá falando hoje sobre a carga tributária que tem em tudo que a gente compra e tudo que a gente consome no nosso dia a dia, tá?
No primeiro bloco, né, a Gabriela que tá aqui com a gente, né, a Gabriela do Contabiliza tá aqui com a gente, a Aline, né, da Ser Jovem, né, fala Holding, Galeria. Da Galeria Imo. O que mais? Chamei Do de Estúdio Estúdio, Ejamente né? Então, assim, a gente está debatendo sobre isso, tá, pessoal? E no primeiro bloco, a Gabriela citou aqui alguns impostos que são... A gente fez uma continha aqui, né, de tudo que impacta numa blusinha que você compra. E ela falou tanta sigla de imposto que agora a gente vai perguntar para ela o que é isso, né? O que são essas siglas e como isso impacta, né? Gabriela, vamos começar aqui pelo ICMS, né? Para quem está nos acompanhando, o que é o ICMS? Então vamos lá. O ICMS ele é um imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, né? Traduzindo isso, então é todo produto que circula. Então, saiu da indústria, foi para o comércio, é uma circulação. Então, aí tem o ICMS. Saiu do comércio, foi para sua casa, tem o ICMS. Né? Então, ele é um imposto sobre circulação e serviço. A parte do serviço, ele entra ali o serviço de transporte e a energia elétrica que a gente paga, né? Entendi. Então, basicamente é isso. E aí, ele é um imposto estadual. E o ISS é um imposto municipal, é isso? Isso, o ISS ele é um imposto sobre serviço. Entendi. Tá. Então toda prestação de serviço, né? Uhum. Já falando aí da próxima. Claro. Então toda prestação de serviço ela tem essa incidência do imposto, né? Então na sua residência foi um instalador de ar-condicionado, por exemplo, né? Então nessa prestação de serviço é cobrado esse imposto. Ok. O ICMS, ele é um imposto estadual, ele volta uma parte para o município também ou isso fica pro estado, federação? Ele volta uma parte para o município. Entendi. E aí ele é voltado, né, para investimento na saúde, na educação, né? Entendi. Bom, então, e quando a gente fala de circulação, né, de mercadorias e serviços, por exemplo, quando há uma transferência de mercadoria entre empresas que muda, por exemplo, cidades, alguma coisa, tem também essa... Tem também. Tem essa carga também? Tem também. Da mesma empresa também? Da mesma empresa, se eu não me engano, mudou a legislação e agora passa a ter também. Passa a ter também. Gente, Ai. se você fizer a transferência com nota, né, tem esse detalhe. Com nota, né? Isso. Muitos empresários esquecem esse detalhezinho da nota. Mas é esquecimento, né, É Fernando? esquecimento. Por isso que eu tô falando, esquece, né? Faz parte esquecer, né? Nossa vida, né, tumultuada que a gente leva aí, né? Esquecer uma nota sem emissão ali faz parte muitas vezes, né? Porque, assim, então tudo isso impacta em tributação. Sim. E isso depois vai impactar na formação do preço desse produto na ponta, né? Sim, exatamente. Então o empresário ele já coloca isso, né, na ponta do lápis ali para poder formular o preço de venda do produto. E qual a alíquota média desse imposto? Acho que tem variação, né? Mas de uma forma média, assim, Gabriela. Então, assim, a alíquota geral, né, que a gente fala no sim. Paraná é 19,5% De ICMS. de ICMS. Vindo de outros estados, tem alguma diferenciação, assim? Ou... Tem tal do DIFAL, que a gente fala, que é o diferencial de alíquota, aí tem alguns produtos que tem substituição tributária, né? Então essa parte do ICMS, ela é bem complexa, porque começa a complicar o negócio, né? como ele é um imposto estadual, então nós temos 26 estados, mais Distrito Federal, então nós temos 27 legislação para estar estudando, né? Então é bem complexo. Então, dependendo do local, né, do estado, vamos dizer assim, né, que o empresário compra um produto que ele vai estar vendendo no seu comércio, isso pode impactar na composição e no valor que isso vai chegar na ponta do Sim, cliente. Valor final. Exatamente, impacta sim. Perfeito. E quando a gente falou do ISS, né, hoje no nosso ISS é municipal e esse valor também é municipal, né? Exato. Qual que é mais ou menos o valor hoje em Rolândia? Hoje ele varia de acordo com a atividade do prestador de serviço, tá? Então não é único também. Não é único, ele varia de 2% a 5%. De 2% a 5%. Esse aí é regra geral nacional, vamos dizer assim, né? De 2% a sim. 5%. Tá. Então, a hora que esse exemplo, né, do eletricista, né, que foi montar um ar-condicionado, se ele emitir nota de 2% a 5%, né, daquele valor que ele está cobrando, né, do cliente, vai ser destinado ao município. Ao município, né? Perfeito. Exato. Além desses dois, nós temos um outro, né, que às vezes muitos pagam, né, e nós estamos no período dele, né, se a contadora me corrija, né, que é o imposto de renda.
né? É. O que é esse imposto de renda? O nome já, né, fala, né? Mas explica pra gente, assim, né, na prática, o que é o imposto de renda? Não, o imposto de renda, ele é um imposto que, de fato, ele é descontado da tua renda. Além de Então, você pagar nos produtos, o que você ganha, paga. você tira uma parte também pro... Tá. Então, se você pegar, né, pra quem tá nos ouvindo aí, pegar o seu Olerite, pode ser que ele tenha desconto lá na sua folha de pagamento, tá? E aí surgiu uma regra nova para esse ano, né? Então, até R$5.000 você é isento do imposto de renda, tá? E aí tem o imposto de renda da pessoa jurídica também, que aí ele é calculado em cima do faturamento da empresa. Eu quero fazer uma pergunta, tá, gente? Isso não é nada combinado, tá, gente? Então, assim, essa nova regra é até abaixo de 5 mil do valor de renda. Isso, né? Essa renda não é necessariamente o salário da pessoa. É toda a renda dela, que, por exemplo, eu tenho um salário, mas eu tenho algumas casas de aluguel, por exemplo. Isso compõe a minha renda. Isso soma-se para essa questão do imposto de renda ou não? Assim, aí se você tem, além de uma renda, né, mais de uma renda, então o correto seria somar toda a renda que você tem e fazer o tal do carnê-leão, né, que a gente fala. Que aí você lança toda a sua renda, lança o que teve de INSS, e aí calcula o imposto de renda e aí gera uma guia e você faz o pagamento para o governo. Ou se você não fizer isso, né, quando você vai ter uma surpresinha quando for fazer a declaração de imposto de renda. Porque daí compara a movimentação. Porque daí ele vai somar tudo, né? E aí no cálculo ele vai apontar que você não recolheu o imposto que deveria durante o ano. E aí ele vai te cobrar agora na época do imposto de renda. Isso tem multa também, ou não? Não tem multa. A multa seria, né, se você fizer a declaração fora do prazo, né? Entendi. Por que eu puxei essa pergunta, tá? Só para explicar, né? Porque assim, nós estamos no período de imposto de renda. Exato. É isso, não é? Estamos no período de imposto de renda. Então você que está nos acompanhando, que às vezes assim, mas eu ganho R$3.500. Minha renda salarial, R$3.500. Só que você tem outras rendas que não estão declaradas de certa forma, porque hoje, gente, vamos ser sinceros, né? O governo sabe tudo, né? Você fala, é cartão de crédito, é Pix, é movimentação bancária. Realmente. Ele sabe quanto você está ganhando, né? Só que às vezes a gente finge que ele não sabe, né? Se você não declarar isso, quer dizer, o fato de você ter 3.500 lá de renda não quer dizer que você está desenquadrado de declarar imposto de renda. É isso ou eu tô falando besteira? Isso. Só que essa regra dos 5 mil, ela vale só para a declaração do ano que vem, tá? Então, esse ano, ela não se encaixa ainda. Pô, então, Primeira vez que eu escuto isso. Então, vamos frisar isso, tá? Ainda não tava... Essa regra que tá, né, muito falada na mídia, né? Que dos 5 mil, né, tá isento, é a partir do próximo ano, que vai ser a declaração das rendas desse ano. Exatamente. Esse ano, se você faturou ali, era quanto o teto antes, Gabriela? 35.584. 500? Ser bem exato. Mas no mensal dava quanto? No mensal dá em torno de 2 salários mínimos. 2 salários mínimos, 2.600 mais ou Isso. menos, né? Se você teve uma renda superior, vamos arredondar, 2,5, tá? Fica esperto, se você não fizer a declaração de imposto de renda, você pode ter uma surpresinha o ano que vem. Porque o que está sendo válido até o teto de 5 mil é a partir do próximo ano, e não desse. Porque esse ano você está declarando os seus ganhos do ano anterior. Exatamente. Então fiquem atentos com anterior, isso. Né? Porque às vezes, né, a gente ouve na mídia e todo mundo, não, tô isento, mas é em frente é esse ano, né? E depois disso é progressivo ou já muda a alíquota de uma vez, assim? Ele vai até 5 mil isento, aí de 5 mil, se eu não me engano, até 6 mil ele vai ter um percentual. Então ele vai mais ou menos meio que seguir a mesma tabela que é hoje. Entendi. Ô, Gabriela, você falou também aí, né, do PIS e COFINS. Onde que se aplica esses impostos, né? Então vamos lá, o PIS, a gente fala que ele é o Programa de Integração Social. E o COFINS, ele é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Então, esses tributos, eles são federais, tá? Ele incide também ali sobre o faturamento das empresas. E ele tem a finalidade ali de financiar a Seguridade Social do país, né? Então, Previdência Social, INSS, Assistência Social. Então, ele é mais voltado aí para financiar esses fundos.
Aí- Vai pro SUS, vai um pouquinho. É. Vai pra tudo. Vai pra tudo, né? Pra tudo. E aí eu vou fazer outro questionamento. Tô cheio de questionamento hoje, né, Então Fábio? vai, Cheio. Você tá aqui, velho. Não é pra isso, eu acho, né? Mas a gente já, quando a gente fala da composição, né, do assistente social, de certa forma, já não tem uma contribuição, né, lá do FGTS, INSS, que vai lá da folha de pagamento de quem tá nos acompanhando, porque a gente tá falando aqui, pô, mas esses impostos compõem lá a assistência social, né? Mas lá no meu olerite eu já tô contribuindo também, Eu ia né? perguntar do INSS Você perguntou agora. isso, né? Isso. E não sei, né? Como eu digo, pessoal, não foi nada combinado, né? Como que funciona isso na prática, né? Isso vai mesmo pra lá ou Como é não? que você explica pros seus clientes? É, porque a gente não entende às vezes. Né? É, que eles não questionam muito, Né? assim. Mas assim, né? Tem essa. Pra quem tá nos acompanhando, tem uma composição também na folha, né? Sim. Que vai pra esse, de certa forma, pra esse. Compor esse fundo, né? Sim, penso eu o seguinte, né, que o que é descontado, às vezes, não comanda a necessidade do país, né? E aí tem essas outras. Aí tem esses outros para poder Outras complementar, fontes, né? Então, assim, ó, você. Tudo que você compra tem esses encargos. Tá? Por que a gente tá debatendo sobre isso? Porque dentro, se você olhar na sua folha de pagamento, lá no seu olerite, teve lá uma parte que você está contribuindo. Só que você está entendendo agora que lá na indústria, por empresário, ele também está auxiliando a composição desse fundo através desses encargos. Então, são encargos que você eu estou contribuindo, eu já estou pagando para minha aposentadoria. Né? Mas é muito sério isso, que a gente está falando que tem outras fontes que destinam recurso para compor isso. Né? Não é simplesmente a sua contribuição social. Né? Então, como você falou, é bem complexo o negócio, né? É. Ô, Gabriel, e agora a gente tem a questão da reforma tributária que promete, pelo menos que está veiculado, né? Promete simplificar um pouco isso. Todos esses impostos que a gente comentou aqui, né? O que vai simplificar aqui? Então, assim, a reforma tributária, ela vem com esse objetivo de simplificar, né, toda essa cadeia tributária, porque são muitas nomenclaturas, né, muitas siglas. E aí a ideia do governo é meio que unificar esses impostos até para facilitar o entendimento do que o consumidor está pagando, do que o empresário está pagando, né? Então a ideia é que o PIS e o COFINS ele seja substituído por uma sigla que a gente vai chamar de CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, e o ICMS e o ISS eles serão substituídos pela IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, né? Então a ideia é o governo arrecadar tudo e aí ele mesmo fazer a distribuição para o estado, para o município, né? Então aí fica a cargo da União fazer isso. Entendi. Bom, então de certa forma hoje alguns impostos que nem o ISS, que vem direto para o município, para ele aplicar, né, para a comunidade, para o dia a dia da comunidade, benfeitorias para a população, agora esse recurso, de certa forma, vai para nível federal e depois vai ser redistribuído. Isso. Vai ter um comitê, né? um gestor, né, um comitê gestor que vai fazer a gestão desses impostos. E daí, Fernando, a gente volta lá no começo do programa, quando a gente fala a importância da gente fomentar o empreendedorismo na cidade. Exato. Né? Porque nós estamos às margens assim, dessa troca de tributação, de forma de tributação, que dele vai beneficiar o consumo no município, né? Não vai beneficiar a produção, né? Sim. Mais ou menos por aí, né? Então, né? Então nós precisamos nos atentar e saber mais sobre isso, para saber como cada município vai ser impactado, né? Porque você falou vai ter um comitê, né? Isso. Sei lá, e vai saber como é que vai ser julgado dessa forma para Exato. poder a tua receita não cair no seu município e tudo mais. Aí quando cai uma receita no município, a gente sabe que tá caindo qualidade de educação, qualidade de segurança, de transporte, de tudo, né? E a gente trazendo isso para nossa realidade de Rolândia é uma cidade produtora. Ela tem hoje uma boa arrecadação porque ela produz muito. Só como está o nosso consumo? Então, por que eu trago esse detalhe, levanto esse ponto? Porque se você hoje, né, nós, né, não consumimos em Rolândia, nós vamos gerar arrecadação para o município onde a gente consome. Então, a partir do momento que eu deixo de consumir em Rolândia, vou consumir em Londrina, por exemplo, eu vou estar gerando arrecadação para Londrina e tirando essa arrecadação de Rolândia. Depois, na hora que eu chego lá, vou reclamar na escola, tem um buraco na minha rua e tal.
Nós não estamos gerando arrecadação para o nosso município. Isso muda toda a regra do jogo. Né? E aí ficamos reféns também, isso é uma preocupação minha particular, né? Esse recurso vai para nível federal para ser redistribuído. Se talvez hoje, né, cada um faça a sua análise, né? Se você acha que o nosso estado, nossa federação, o nosso município está bem gerido, né? Imagine como que vai ser isso se o recurso não chegar. Temos esse problema também, com a diminuição do recurso que seja. Vai diminuir, né? Possivelmente vai ter uma diminuição desse recurso, né? Então isso é uma coisa que impacta muito, né? E hoje em dia, né? Se a gente analisar isso, a gente paga uma carga alta. Essa reforma, qual que é a expectativa, né? Que se tramita aí de... Vai ter uma média de imposto, né, Gabriela? Assim, estão imaginando ali uma alíquota de imposto nessa reforma. Tá em torno de quanto hoje, mais ou menos? Bom, é em torno aí de 28% de carga tributária. 28% de carga tributária. Então, o que impacta isso? Lembra que a gente falou lá do prestador de serviço que vai lá fazer o ar-condicionado que ele paga hoje de 2 a 5, é isso, né? Exato. Vai para 28. Tá? Então, esse a classe, vamos dizer assim, de prestação de serviço vai ser uma das mais impactadas, né? Porém, se a gente pega indústrias, né, que às vezes está pagando lá, dependendo, 40, alguma coisa, vai ter essa redução para 28. Assim, a promessa da reforma não é diminuir imposto, tá? Isso ela é bom que isso fique simplificar claro, né? a questão dos tributos, né? No recolhimento. Mas no recolhimento em distribuição. si, Isso é muito importante não que você tem falou, promessa porque de diminuição. todo mundo acha que vai simplificar E vai diminuir, mas na verdade, né? Ainda tem alguns que dizem, né, alguns estudiosos, que vai aumentar, né? Pois é. Vai ser um dos países aí com a maior carga tributária. Pois é. Gente. Pois é. Aguardamos, né, pra ver como que vai ficar, mas já saibam que é de 28 para cima, né? Então, você que tá prestando seu serviço aí, né, instalando, né, os nossos eletricistas, nossos prestadores de serviço como um todo, acho que aqui, né, todos somos prestadores de serviço, vai impactar bastante, né? Então, a gente contrata também o prestador de serviço, já fique ciente, vai ter impacto no preço, vai subir, né? Porque não tem como um prestador de serviço absorver 28, né? Vamos colocar, arredondar para 23%. Não tem como nenhum empresário, nenhum empreendedor, ninguém absorver 23% de imposto sem repassar isso. Então vai ter repasse, vai ter impacto na ponta, né? Isso é aquele alerta que você falou para a pessoa que tá, o consumidor, né? Conseguir enxergar, né, o lado do empresário, né? Que você falou lá no começo, né? Poxa vida, será que o produto tá caro porque o cara tá me explorando? Ou será que ele tá caro porque ele não consegue... Ele tá sendo explorado. Ele tá sendo explorado, né? Isso mesmo. Tem isso. Né? Para comparação, né? Conseguir entender ali. Porque muitas vezes, né? Eu acho que o pessoal acaba na comparação ali. Se você vai contratar um serviço que não tem a nota, que não tem, né, toda a estrutura ali, realmente vai ficar mais visível ainda essa falta, né? Essa diferença. Fica uma competição, assim, muito desigual, né? Total. Fica muito complicado, né? Eu sei que esse assunto ele é bem crítico, né? Ele é uma coisa que a gente tem que ter uma forma de procurar entender mais, né? Pra gente conseguir passar por mais essa fase. Vai ter muita simplificação, tem dor, né? Toda transformação tem dor, mas talvez a gente tá falando aqui um cenário que possa melhorar também em algum momento, né? Em alguma situação, né? Então, bem complexo mesmo. Vai que isso tudo aumenta a renda das pessoas, aí a pessoa não se incomoda de pagar imposto. Deixa claro a estrutura social, né? Impacta em tudo, né? Vamos deixar claro que o nosso intuito não é te desesperar e te deixar mais, né, bravo, né? É sim trazer conhecimento, trazer informação, porque isso você já paga hoje. Então é só fazer com que vocês saibam o que estão pagando e o que vocês estarão pagando nos próximos anos, né? A gente paga hoje, mas só que vai mudar um pouquinho a forma de pagamento, né? Então hoje o empresário ele emite a nota fiscal e ele tem um prazo para recolher um imposto. Então, com a reforma tributária, a ideia do governo é já pegar a parte dele no momento ali do pagamento, né? Então, você recebeu o PIX, você já vai receber com o desconto. Já vai vir descontado. Então, isso vai impactar muito o fluxo de caixa das empresas, né? Então, já deixa um alerta, né? Aí, né? Um alerta para os empresários. Esse seu caixa. Empresários, preparem fluxo de caixa que você não vai ter o dinheiro das guias para você trabalhar durante o mês mais, né? Gabriela, e mais do que nunca, né? A função do contador
contador que já vem sendo chamado de contabilidade de consultoria, né? Tem um papel fundamental hoje, né, na orientação dos clientes, né? Sim, o futuro agora é consultivo mesmo, né? Consultivo. Então, Perfeito. então, se algum telespectador está ouvindo e tiver uma dúvida, né, me coloca à disposição também, escritório, né? Então, é complexo, mas o papel nosso agora é dar esse apoio consultivo. Legal. Muito bem. Bom, gente, espero que nós, né, tenhamos trazido para você um pouco de informação, conhecimento sobre, né, tudo que nós estamos, né, passando pelo momento, né? E também do que nós já pagamos, né? Saber um pouquinho melhor o que nós estamos pagando, como isso impacta o nosso dia a dia, o que tá na hora que você pega lá o pãozinho, né? O cafezinho, o que eu tô pagando aqui que vai lá para cima, né? Porque pra gente poder exercer o nosso poder de cobrar também, né? Melhores decisões, melhores investimentos, né? Porque isso, quem paga sempre sai do nosso bolso e muitas vezes não volta pro nosso benefício. Exatamente. É isso aí. Gente, meninas, muito obrigado. Olha, tudo que é bom passar voou, né? Nossa, rapidinho. Rapidinho. Obrigado pela participação de vocês, mais uma vez aqui com a gente, né? E por trazer tanto conhecimento, tanto esclarecimento, né? Para todos os nossos ouvintes, para quem nos acompanha aqui no Assir em Foco. Então, gostaria de abrir suas considerações finais, por gentileza. Pode ser, Aline, por favor? Vamos lá. Gente, muito obrigada, né? Agradecendo aqui o convite mais uma vez. É muito bom, né? Nós, enquanto jovens empresários, ter, né, essa visibilidade, Sim. né? A Gabi tá no conselho também, né? A gente fez questão, né, de trazer alguém do nosso núcleo também, para que seja, né, tenha uma visibilidade. Isso é muito legal. E fica o convite para participação, né, do nosso núcleo jovem. Tá aberto. As reuniões acontecem quinzenalmente, tá? Na Associação Comercial, toda segunda-feira, às 18h30. Tá bom? Bem, Tá bom. Também agradeço o convite, né? Agradeço o espaço aqui para a gente tratar desse assunto. E eu também deixo o convite, né, para o nosso comércio, quem está nos ouvindo aí quiser participar do Feirão do Imposto, né? Entre em contato com a Assir. Quem quiser participar dessa ação junto conosco, tá? Será muito bem-vindo. muito bem. Bom, fique ligado, primeiro, né? Fique ligado nas mídias da associação, que você vai saber tudo que está acontecendo em relação ao Feirão do Imposto, a ação, quem está participando. Tem o dia D, né? Que é o dia onde tem uma paralisação geral, movimentação, exposição de produtos, e vai estar divulgando isso, o pessoal vai estar divulgando isso, tá? Passar rapidamente para vocês a agenda, né? A agenda desse mês, o que a gente já está projetando aí para os próximos meses. Como a gente já comentou no início, né? O show de prêmios da CIR, o Dia das Mães, né? Então, nesse domingo, Dia das Mães, durante a semana nós teremos o sorteio. Então, acompanhe as mídias da CIR para vocês saberem quem são os ganhadores, quais são as lojas e os ganhadores, né, de cada loja dessa, tá? Lembrando também, no próximo dia 13, tá? Você que está querendo aí vender nas mídias e tudo mais, nós teremos uma palestra, né? Uma oficina online sobre Marketplace. Então, acontece no dia 13, quarta-feira, às 19 horas, online, inscrição gratuita ali pelas mídias da associação. Só entrar em contato lá, tá? Que a gente já faz a sua inscrição. Teremos também no dia 25, tá? Já adiantando para vocês aqui, dia 25, o encontro gastronômico. Então, todas as empresas do setor gastronômico que queiram participar do setor gastronômico, tá? Às 19 horas na sede da CIR, a gente vai estar apresentando o núcleo, explicando qual que é o objetivo e como esse núcleo pode impactar no desenvolvimento do seu negócio. Então, não perca, tá? Dia 25, às 19 horas na sede da CIR. Entre em contato com a gente lá, faça a sua inscrição também, tá? Que as vagas são limitadas. Também teremos, já no mês de junho, mas as vagas, a gente começa a divulgar isso e as vagas são limitadas, uma capacitação também para a área, né, de gastronômica, uma capacitação sobre manipulação de alimentos. As vagas são limitadas, acompanhe as mídias que daqui a pouquinho a gente solta as inscrições e as datas ali, tá, para vocês estarem participando. E também, ainda esse mês, nós vamos lançar, Fábio, novidade aqui, tá? Nós vamos lançar a Academia Empresarial Assir. É um novo, tá? Nós estamos aí já lançando na associação com uma capacitação, tá, voltada para o meio empresarial, que é gestão em alta performance, tá? Gestão de alta performance. Uma capacitação formatada pela Assir, pensando na necessidade dos nossos empresários, e a gente vai ter um módulo de finanças, módulo de marketing, módulo sobre a experiência do cliente e módulo também sobre gestão de pessoas, que é os 4 pilares ali do dia a dia do empresário, tá? As vagas são limitadas. Tem um investimento, né? A gente está fazendo um investimento aqui para
O que vai ter nisso, tá? Rapidamente para você. Nós vamos ter uma palestra de lançamento para cada módulo desse. Nós vamos ter uma oficina com teoria e prática, mais 2 horas de consultoria individual para cada empresa com um consultor especialista em cada tema. Então, se você buscar isso fora, gente, o valor vai ser muito maior do que o valor que a gente está trazendo para você investir aqui, tá? Então, acompanhem as nossas mídias, que daqui a pouquinho a gente vai abrir as inscrições também para esse primeiro treinamento, né, da Academia Empresarial ACIR, tá? E não posso deixar de lembrar que dia 17, 18 e 19 de junho a gente tem também o Futuridade Indústria, que vai estar acontecendo na FACAR. Quase acabou o fôlego de tanta agenda, né? Acabou o programa. Pois é, né? Gente, acompanhe as mídias, só para você acompanhar, ficar por dentro de tudo isso, @ACIR Rolândia, tudo vai estar lá, vocês vão estar acompanhando tudo em primeira mão. Legal. Considerações finais, Fábio? Olha, eu vou fazer uma consideração final de agradecimento, né, pela companhia das meninas aqui nesse programa, pelo esclarecimento tanto da parte, né, que a gente está do tema do feirão do imposto, que é uma coisa super importante, né, que a gente tem que estar cada vez mais por dentro, né, de como a gente, como as coisas funcionam, né, no nosso mecanismo aqui do nosso país. E agradecer a Aline por toda vez que ela vem aqui, ela dá uma explicação diferente sobre sobre a CIR Jovem, sobre o núcleo. E são informações valiosas. Então, por exemplo, uma coisa que eu destaco hoje é que, por exemplo, você falou de onde saiu o feirão do imposto. Né? Pô, saiu de dentro de uma atividade, dentro de uma associação, de um grupo de pessoas que estavam com dúvida de alguma coisa e chegou nesse ponto de ser uma ação de nível nacional, de nível de conscientização nacional. Pô, gente, tem muita gente com dúvida de muita coisa, então traz a sua dúvida para a associação. E, né, Fernando, eu quero complementar, eu sei que o padre vai ter que esperar, mas eu quero complementar dizendo o seguinte: olha quanta coisa importante o Fernando falou aqui nessa agenda final aqui, que está acontecendo dentro da associação. Então, empresário. Do seu lado, né? Então, empresário. Como é que aquele termo lá? Tubarão tem que nadar com tubarão, né? É isso aí. Então, gente, olha só. Tem tanta informação que está sendo disponível. A gente está falando de consumo. E vai ter o cara para vender no marketplace, né? Então, se o cara comprar no seu marketplace e você faturar a nota aqui, o dinheiro tá aqui também. Então, você quer expandir teus canais de venda, quer expandir sua empresa, esses são os canais que a gente pode fazer. E esse treinamento aí, poxa vida, fiquei muito legal de saber, muito contente de saber, né, que isso aqui vai acontecer na CIR. Isso aí, né? Um projeto novo, a gente tá, né, iniciando com alguns projetos novos aí. Bom, para finalizar, né, deixar aí parabéns a todas as mamães, né? Deixa eu mandar um abraço para minha mãe, para minha avó, para minha sogra, para minha esposa, que são todas mães que fazem parte, né? Claro, várias outras, né? Mas essas são as que fazem parte do dia a dia da gente, né? Do nosso contexto diário, com os netos, com os filhos, né? Então, deixa um abraço, um beijo a elas. Estendo isso a todas as mamães, né? Amanhã é o seu dia. Então, né? Se você, filho, tiver a oportunidade de estar com a sua mamãe, esteja lá, visite. Fique esse momento junto com ela, né? Ela que te trouxe, te deu a vida, né? Que é o bem mais precioso que você tenha. Passar um dia, né? Tá ali do lado dela, não é nada em frente a tudo que ela faz por você, né? Gente, encerro hoje, né? Mais uma vez, deixando aqui o parabéns às mães. E até o próximo ACIR em Foco, onde a força do associativismo está sempre em destaque. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Você ouviu ACIR em Foco, o programa da Associação Empresarial de Rolândia.